A paz do Senhor para os irmãos, estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical aqui no Centro Evangelístico Internacional em Icaraí. As lições desse trimestre que está se iniciando, do quarto trimestre de 2023, são lições que vão nos trazer um conhecimento muito grande. E esse quarto trimestre já tivemos uma aula, a primeira aula foi através do pastor Jorge, e agora estamos dando continuidade na segunda lição desse trimestre, ou seja, o quarto trimestre, que tem, o tema dessa nossa lição, ela aborda o assunto que com certeza vai nos trazer um conhecimento muito bom sobre missões. Fala assim o tema da revista: Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. Então nós podemos perceber aqui que já é um quarto trimestre abençoado por Deus e que com certeza vai nos trazer a essência dessa natureza missionária de Deus. A lição, o importante que eu estava meditando, olhando para essa revista aqui, é a revista desse quarto trimestre de 2023, e ela nos mostra, assim, as mãos segurando o planeta Terra, e podemos, assim, ilustrar, né, como se fossem as mãos de Deus segurando a Terra, apoiadas, né, na palavra de Deus, ou seja, apoiada na Bíblia Sagrada. Então, muito interessante as lições desse trimestre, e que tem na capa esse desenho, essa figura. E eu aproveito essa oportunidade para conclamar a todos aqueles que ainda não acompanham as nossas aulas presenciais, que venham acompanhar nossas aulas presenciais. É claro que tem muitas pessoas que não têm condições, por motivo de doença, ou por uma dificuldade qualquer, ou pela idade mesmo, então que nos acompanhem através do Face, ou também através dessas plataformas que nos trazem assim essa ida até a casa de cada um daqueles que acompanham a Escola Bíblica Dominical, que aprendeu um pouco mais, pelo YouTube também, é muito importante. Então nós queremos ministrar uma aula que realmente de qualidade para os irmãos e que possa agregar um pouco mais do conhecimento daquilo que nós desejamos para a nossa vida cristã. A lição de número 2, ela tem como título Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. É a lição de 8 de outubro de 2023. Tem como texto áureo o seguinte versículo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 17, versículo 4. Então, já nesse texto áureo, irmãos, já nos chama a atenção da responsabilidade e também da ação de Deus sobre a vida, né, de um homem. Ou seja, nós estamos falando aqui de Abraão, mais adiante nós vamos comentar mais sobre essa vida de Abraão. Então, ele nos fala bem claramente aqui, né, do concerto, né, e da responsabilidade de ser o pai, né, de uma multidão de nações. Então, aí já começa a ação de Deus, a ação missionária de Deus na vida do povo escolhido. A verdade prática, ela nos fala assim: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. O amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar as obras missionárias. Então, essa é a verdade que nós devemos praticar, né? E fazer com que ela tenha na nossa vida uma essência e uma motivação para podermos também estar envolvidos
nessa obra missionária. Nós vamos entender sobre essa obra missionária ao longo da lição. Mas eu queria, antes de mais nada, já dando início aqui, gostaria de orar com você, para que o Espírito Santo de Deus venha a ministrar sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, esse estudo, esse ensino. Se você puder baixar sua cabeça agora, curvar sua cabeça, para nos colocar na presença de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, queremos te glorificar, Pai, porque sabemos que Tu é o Deus que nos dá condições, Pai, e sabedoria para poder ministrar esta aula, Pai. Pai, que Tu alcance agora todos aqueles que estão nos ouvindo, todos aqueles que estão nos vendo, que eles possam, Pai, verdadeiramente ter o discernimento, Pai, daquilo que Tu coloca como proposta para nossas vidas, Pai, para aquilo que Tu quer nos ensinar, meu Deus. Nos dá discernimento, dá sabedoria, Pai, nos dá condições, Pai, para poder abrir nossos olhos espirituais, Pai, e poder fazer a Tua obra aqui nessa terra, Pai. Ajuda-nos, Pai, porque somos dependentes de Ti, Pai, e nós não queremos fazer nada que seja contrário ao Teu querer, mas que nesta hora, Pai, Tu alcance essas vidas que estão, Pai, nos acompanhando, Pai, que eles possam, Pai, ter a certeza que eles também têm, Pai, Deus, através da Tua misericórdia, Pai, eles têm condições de fazer missões, Pai, eles têm, Pai, condições de pregar o Teu Evangelho, eles têm condições, Pai, de falar daquilo que eles têm aprendido, Pai. Abençoa e guarda cada um desses que está aí, Pai. Não importa, Pai, Deus, qual o motivo que ele não pôde vir na aula presencial, mas importa que a Tua palavra será divulgada, Sua palavra será falada, Pai. Por isso, abençoa-nos, Pai, grandemente. É o que eu te peço nesse início de manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós percebemos que, desde o princípio, esse Deus missionário, ele já traz lá no Antigo Testamento a missão ao qual ele já estava destinando pessoas. E ele fala assim, na nossa leitura bíblica, né? Você pode acompanhar na sua revista, ou então, se você não tem a revista, você pode acompanhar na Bíblia. E eu aproveito também essa oportunidade para te dizer, aqui na nossa igreja, as revistas são distribuídas para aqueles que já estão inscritos na classe da Escola Bíblica Dominical, né, e que você possa vir na Escola Bíblica Dominical, fazer parte de uma das classes que nós temos aqui, várias classes, e ganhar uma revista. Todo trimestre tem uma revista para aqueles que frequentam a Escola Bíblica Dominical. Venha, apanhe sua revista, ou peça para alguém apanhar, se você não pode vir por alguma dificuldade, enfim. Venha, pega sua revista, para você poder acompanhar de uma melhor forma, né, o ensino que está sendo dado. Então, você pode acompanhar agora na sua Bíblia, se você não tem a revista ainda, mas já está à disposição. Livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo 1 até o versículo 3, e depois no capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 8, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 17 agora, versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo,
e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão. Será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. Versículo 6. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Amados, nesse primeiro momento aqui, em que a palavra de Deus claramente está nos mostrando que Deus falava diretamente com Abraão. E é nesse momento que ele então dá uma promessa, promete o Deus, esse Deus da promessa, ele tem essa promessa que não é somente para Abraão. Essa promessa envolve também toda a sua família, envolve Israel. E Deus lança a palavra, lança a promessa para a vida de Abraão, como nós podemos discorrer nesses versículos. E essa promessa, ela se estende. Então nós começamos desde já, que os irmãos possam começar a imaginar a proliferação que começou o quê? Do coração de Deus para Abraão. E através de Abraão, para a sua família, e depois veio para Israel. Infelizmente, amados, Israel não entendeu essa promessa. Israel entendeu que era só para Israel essa promessa, o que não era verdade. É para todas as nações. Bem, o objetivo da nossa lição hoje: explicar a natureza missionária de Deus. Segundo, enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental da redenção. Terceiro, estabelecer a visão bíblica transcultural da missão. Então veja que nesses textos nós vamos poder entender a responsabilidade que começou através de um Deus vivo, de um Deus que nós servimos hoje, porque esse estudo, essa lição é para os cristãos, é para aqueles que conhecem a palavra de Deus e têm caminhado na palavra de Deus. Então, essa é a promessa de Deus. Então, é para você que está aí nos escutando, que você quer aprender, que muitas vezes, muitos questionamentos vêm à nossa mente e nós não temos com quem tirar as dúvidas, né? Mas através da palavra, o Espírito Santo de Deus vai ministrando sobre a tua vida e vai mostrando que você tem uma função nessa obra missionária. Você pode e deve ser um missionário nessa grande obra de Deus. Bom, a palavra-chave é transcultural. Na introdução, ela diz assim, na nossa revista: a palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Isso implica interação com todos os grupos étnicos da terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar
todas as famílias da terra. Interessante, ele diz assim, esse processo se deu por Abraão, sua família, a nação de Israel, a pessoa de Jesus e finalmente a igreja. Vocês vejam que isso desencadeou, né, um processo que teve vários estágios. Então, eles se deu por Abraão, pela sua família, para as nações de Israel, para aí chegar na pessoa de Jesus e finalmente a igreja. Essa grande missão, que nós temos que dar continuidade a essa missão. Não é uma tarefa, é uma missão. Porque a tarefa você vai, cumpre a tarefa e depois volta para o local que você estava. Cumpriu a tarefa e depois volta. A missão não, ela é constante. Ela é constante. E assim, contemplaremos a natureza missionária de Deus, quando se cumpre todo esse projeto, todos esses estágios, né, do projeto salvífico de Deus. Isso é importante a gente entender. Agora no tópico 1, item 1, ele diz assim, a natureza missionária de Deus. A natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. Lá em Gênesis 12, de 1 a 3, nos fala sobre isso. A expressão, sai-te da tua terra, revela uma ordem e um chamado de Deus para Abraão ir a um lugar que, a princípio, ele não conhecia. Lá em Hebreus 11, 8 vai falar sobre isso. Junto com essa ordem veio uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão. Assim, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro, irmãos. Gálatas 3:16 e depois capítulo 4 e 4, ele nos confirma isso. Por isso, podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. Olha só que maravilha, quando nós podemos entender que o Criador de todas as coisas, ele se põe na posição de missionário para que seja divulgada toda essa palavra, para que as vidas sejam alcançadas. E aqui me vem um pensamento em que alguns comentaristas falam sobre isso. Ele diz assim, nós não podemos ser como uma lagoa, que o que cai ali, ou está ali, fica parado. Lagoa, parado, a água não se move. Caiu ali e fica parado. Mas que nós como crentes temos que ser como um rio, que o que cai ali vai adiante. Ele não fica parado, ele vai adiante, vai se movendo. Então, isso é essa obra missionária. Ela não pode ficar parada. Ela tem que ir passando de geração em geração. E isso é muito importante, porque nós fazemos parte desse rio. Nós fazemos parte dessa direção de Deus nessa obra missionária. Olha só, que Deus falou a Abraão, eu vou te abençoar, mas eu preciso que você seja uma bênção. Então Deus fala isso para Abraão com uma finalidade, para que ele, através da bênção recebida de Deus, abençoasse outras vidas, ou seja, ele transbordasse
de bênção. Então, isso faz parte da ação de Deus. E como é que eu sou abençoado? Quando Deus derrama a sua bênção sobre mim, sobre a minha vida, e eu transmito essa bênção para outras vidas. Não pode ficar retido na minha pessoa, na minha vida. Não, eu recebo a bênção de Deus e aí eu tenho que o quê? Transmitir essa bênção. E nós vamos falar aqui mais adiante sobre essa questão, porque isso é algo que nos mostra que não podemos ficar calados com a palavra de Deus. Não podemos reter isso para nós mesmos e ficar. Não, nós temos que divulgar, ganhar almas, falar da palavra, falar das bênçãos que têm sido derramadas sobre as nossas vidas. E muitas vezes quando nós falamos de bênçãos, as pessoas pensam que são bênçãos financeiras, bênçãos materiais, bênçãos. Não, bênçãos de Deus na nossa vida, muitas vezes, é quando Ele nos dá um livramento, é quando Ele fala aos nossos corações a direção que devemos tomar, quando Deus nos mostra algo que talvez não seja agradável aos nossos olhos, mas é agradável a Ele, e nós entendemos essa bênção, e nós tomamos posse, e agimos da maneira que Deus quer, intimidade com Deus. Isso é muito importante, isso faz parte desse grande projeto. No item 2 do tópico 1 ainda, você que tem a sua revista pode acompanhar, diz assim, ó, a missão como atividade de Deus no mundo. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso que nós tenhamos o conhecimento de ler o capítulo 17 de Gênesis, que nos mostra o Deus soberano e excelso que se relaciona com o ser humano limitado. Olha só, Deus se relaciona com o ser humano, que é limitado a determinadas coisas. É limitado, mas nós precisamos entender o quê? Que essa limitação, porque nós somos o quê? Humanos. Mas Deus, Ele nos relaciona, para que nós possamos transcender esses limites, através do quê? Da capacitação de Deus. Ele tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abrão para Abraão, a fim de reafirmar a sua aliança, que transcenderia ao cumprimento geográfico da promessa. Aqui fica claro a missão como atividade de Deus no mundo. Ele mesmo, ele não outro, é o maior protagonista das atividades missionárias. Deus age no mundo pela graça, pela sua graça, a fim de reconciliá-lo consigo mesmo. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, ele vai nos falar sobre esse momento de reconciliação. Aqui não vou poder me ater a cada versículo, a cada capítulo, a cada informação que temos aqui, referência bíblica, porque senão nosso tempo vai embora e nós temos pouco tempo, nós só temos 1 hora de gravação. Mas ele diz assim, por isso, o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. Então isso nós temos que ter a consciência, nós temos que ter um olhar missionário, um olhar para Deus. Ele é a nossa referência, Ele é o nosso alvo, Ele é que vai nos conduzir. Então, Deus é essa referência máxima, única, de como executarmos a missão que Ele tem para cada um de nós. Então pense você que você está aí que eu já sou idoso, eu estou assim, estou assado, estou doente, eu não tenho como me movimentar, enfim, surgem na nossa vida às vezes muitas dificuldades que nós mesmos colocamos, na nossa limitação,
né? Nós colocamos dificuldade por causa da nossa limitação e não nos colocamos à margem das Escrituras, mas tenha certeza que um missionário, ele não precisa de ir para um outro país, para uma outra, enfim, fora do Brasil, não precisa sair para fazer missão. A missão é aqui mesmo. A missão, muitas vezes, é dentro do nosso lar. A missão, várias vezes e muitas vezes, é nós estarmos dando um bom testemunho dentro do nosso lar. Essa é uma referência. Então, a missão, ela abrange, ela traz... Deus, ele é assim. Às vezes nós estamos doentes, né? Essa semana a minha mãe estava doente, tal, meu pai também, são idosos, 80 e poucos anos. E ali eu pude observar o sacrifício que eles estavam fazendo, pedindo forças a Deus, né? E crendo no Deus ao qual eles se renderam. Um estava doente, com uma gripe, está se recuperando agora, com uma gripe muito forte, e a minha mãe, por sua vez, tem a sua visão bem reduzida. Então, eles tinham que conviver com ele. Aí, com tudo isso, ainda quando fui lá ajudar eles em algumas coisas, vamos orar a Deus, porque eu sei que Deus, ele vai nos dar força, vai nos dar saúde para podermos ir adiante. Então, para mim, isso já é um grande exemplo de missão. A minha mãe, sem querer, ela estava me mostrando que ali mesmo ela acreditava no Deus, numa missão que ela tinha de falar. Muitas vezes ela não enxerga direito, mas alguém liga para ela no celular, ela fala, ali ela mesmo orienta as pessoas com relação à palavra de Deus. Então isso é um testemunho. E ali mesmo dentro do celular, com a idade já avançada, debilitada, mas pelo celular ela consegue falar da palavra de Deus para muitas vidas. Então isso é uma obra missionária. No item 3, ele nos fala assim, o nosso modelo missionário. O modelo missionário básico de que dispomos para a igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. Certamente, o que o modelo de hoje e os do passado merecem nossa atenção, a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Contudo, nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento. Então veja bem, que já lá no início, né, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, ele já nos dá essa visão, essa condução, essa orientação de demonstrar que desde o princípio, desde a criação, Deus já tem essa visão missionária, né? Então isso é importante a gente saber. Deus é o modelo missionário da igreja, que pode ser observado a partir da eleição de uma família para alcançar todas as famílias da terra. Então aqui nós percebemos já que nós estamos falando de Abraão, né? Abrão, depois passei a Abraão, e aí alcança Abraão, sua família e Israel e todos os povos, aí vem Jesus e vem tudo aquele que nós comentamos no início da lição. Tópico 2, o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Item 1 do tópico 2, o amor de Deus, ao amor de Deus. A Bíblia mostra que Deus é amor.
Então é muito interessante que ele dá uma referência aqui do capítulo 1, aliás, 1 João capítulo 8, versículo 8 e 16. Essa fala do amor de Deus. No Antigo Testamento, vemos que o seu amor no relacionamento com todos os homens. Lá em Deuteronômio 33, 13, ele fala sobre isso. Também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel. Então tem várias referências. E em seu relacionamento com esse povo, num processo de renovação de alianças, em que a sua misericórdia e a sua benignidade são reveladas. Então veja bem aqui, algo interessante aqui que é colocado aqui no Antigo Testamento, que os textos nos falam de um relacionamento com todos os homens. Então, a escolha de Deus por Israel. Então ele mostra que desde o princípio, né, ele quer mostrar ao povo escolhido a sua ação, o que ele deseja, ou seja, a salvação para todos aqueles que creem. E o povo foi escolhido, só que Israel, ele entendeu que era só para eles. E nós vamos ver isso mais adiante. Ele diz assim, e em seu relacionamento com esse povo, num processo de renovação de alianças. Então, vários momentos tiveram momentos de aliança de Deus com o povo, né? Do povo com Deus. Deus tinha muita misericórdia desses povos, por causa dos vários erros, das várias falhas, das fraquezas do povo, da dificuldade do povo de entender o único Deus. No Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado. Ali no livro de João 3,16, ele vai nos falar desse amor de Deus. O Altíssimo é revelado como amoroso, pois ele mesmo é amor. E este, por sua vez, é a sua própria essência. Portanto, o amor é a base de todo o plano de redenção revelado na palavra de Deus. Olha que coisa magnífica que esses termos usados pelo escritor da revista. O amor é a base de todo o plano de redenção revelado na palavra. Então nós precisamos ter o conhecimento dessa palavra, nós precisamos ter esse entendimento para que nós também sejamos alcançados pela palavra, primeiro nós, aí depois nós vamos o quê? Transbordar do conhecimento para que ela seja revelada a outras pessoas. Nós possamos ser usados por Deus para abençoar outras pessoas com a sua palavra, com entendimento, alcançar vidas, com bom testemunho, falar, tão simplesmente falar do amor de Deus. E é esse amor que nós temos que tomar posse para poder, então, falar para as pessoas do amor de Deus. No item 2 do tópico 2, ele diz assim, a redenção no Antigo Testamento. Então aqui ele vai nos trazer algumas informações que é muito interessante. A redenção significa livrar o escravo de sua escravidão, com base no pagamento de um preço por uma redenção, e essa está associada à vida familiar, social e nacional de Israel, nos seguintes aspectos. Item A, resgate para libertação de um escravo. Todos esses aspectos aqui, eles vão ter referências bíblicas aqui. Na própria revista você vai poder buscar lá, e eu aproveito também mais esse espaço, que é para te falar, conheça mais a sua Bíblia, leia mais a sua Bíblia. Se envolva com os versículos de referência na sua Bíblia, para você ver e ter a certeza da ação de Deus, daquilo que Deus falou com Abraão, daquilo que Deus fala conosco,
né, das referências do que aconteceu, como aconteceu. E aí nós vamos perceber que nos dias de hoje não é diferente essa palavra. Ela veio para nos resgatar. Ela fala sobre a recuperação de um campo. Ela fala do resgate de um macho primogênito. Ela fala de resgate de alguém que seria condenado à morte. Além disso, a Bíblia mostra também Deus agindo de forma redentora em favor do homem. Quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, dizendo, vos resgatarei com um braço estendido. Então, isso é muito importante, porque Deus, muitas vezes, Ele permite que o povo seja levado cativo, como aconteceu com vários povos, como aconteceu com Israel, levava cativo, e porque o propósito dele, nesse momento de cativeiro, era para que o povo não viesse a morrer espiritualmente, para que o povo não viesse a sair da sua presença, mas que eles passassem por aquele momento difícil, momento triste, momento de dificuldade, momento de opressão, momento em que o povo foi basicamente escravo, sofreu, mas Deus permitiu para que eles aprendessem, e não morressem, não morressem espiritualmente. Isso é o amor de Deus. E o amor de Deus chega a Jesus, né? Item 3, do tópico 2. A redenção no Novo Testamento. No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus Cristo. Nesse caso, a remissão do pecador é assegurada com base no preço do resgate pago a Deus Pai por Jesus Cristo em sua morte na cruz. Está lá em Hebreus 9:12. Fala sobre isso. No entanto, a experiência da redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo, por ocasião da glorificação final do crente. Então, aqui tem textos de referência que nos mostram isso aqui basicamente e vão fazer com que nós possamos entender esse momento nessa ocasião de glorificação do crente. Portanto, o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus. Olha que maravilha, né? Está fundamentada no amor de Deus. Então nós precisamos, aqui como fala, uma palavra muito interessante nessa obra missionária, anunciar a obra missionária. Temos que anunciar, temos que falar, temos que declarar esse amor de Deus, temos que mostrar às pessoas que ainda não conhecem esse amor de Deus, a ação de Deus. E isso é importante, irmãos, porque nos mostra que outrora nós estávamos no mundo perdido. E quem nos alcançou? Aqueles que faziam a obra, aqueles que estavam dispostos a anunciar a palavra de Deus. Para quê? Para salvação, para que a gente não se perdesse, para que a gente não morresse espiritualmente. Isso é importante a gente entender. A missão, ela tem essa ação, ação, de não deixar que nós viemos a ser mortos espiritualmente, mas que nós viemos a conhecer esse Jesus, essa obra. E aí, tudo que nós recebemos, agora nós vamos falar desse amor de Deus. Então isso é fundamental na obra missionária. Porque na verdade, nós somos usados
né? Posso usar esse termo, usados por Deus para fazer essa obra. Mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Esse é que convence. Nós só somos instrumentos para falar desse amor de Deus, da ação de Deus sobre a nossa vida. E aí o Espírito Santo entra, salva, cura, liberta. Bom, o amor de Deus é o princípio fundamental da história da redenção. Por isso, é fundamento das missões transculturais. Tópico 3. Ele vai nos falar assim: visão bíblica do caráter transcultural da missão. Item 1. Um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. No livro de Gênesis, Deus trata não somente como uma nação específica, mas como toda a humanidade. Ele vai nos falar desde a queda do homem, vai nos falar também do dilúvio, a eleição de um povo para abençoar a todos os demais. Isso é importante. Assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar a todos os povos por meio de Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e te serão benditos todas as famílias da terra. Olha a promessa de Deus se cumprindo. Deus abençoou Abraão para que Abraão abençoasse gerações. Olha só que maravilha. Item 2. A escolha de Israel e sua missão. Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade, ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus. Israel seria o exemplo para as demais nações. Era desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse dos outros povos. Mas só que Israel não percebeu isso, não entendeu isso. E diz assim, ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder de sua graça, atraísse o restante das nações. Entretanto, Israel fracassou nesse propósito. Então, aí nós vemos que Deus tinha um propósito e Israel não entendeu esse propósito. Isso é triste, porque muitas vezes a gente toma isso para nossas vidas. Deus tem um propósito para nossas vidas. E muitas vezes nós não entendemos o propósito de Deus, porque não nos colocamos numa posição de estar aliançado com Deus. Nós não estamos numa posição de aliança com Deus, no sentido de ter intimidade com Deus, num sentido de ter relacionamento com Deus. É esse relacionamento que faz a grande diferença entre aqueles que verdadeiramente querem buscar cada vez mais esse Deus e entender o seu propósito em suas vidas. Então, relacionamento, ele é individual, irmãos. Depende de nós buscarmos esse relacionamento. E com certeza, Deus, ele vai ministrar aí, a partir daí, desse relacionamento, o propósito para nossas vidas. E cada um vai entender a maneira que Deus fala, porque Deus é um Deus de indivíduos. Ele é Deus de indivíduos. Um aqui, outro ali, outro lá. É individual. É Deus comigo. É Deus com você. Esse Deus nós precisamos entender. Nós precisamos ter, para entender, tudo parte de um princípio, irmãos. Relacionamento. Qual é a minha chamada missionária? Qual é o propósito que Deus tem nessa minha chamada missionária?
Qual é essa missão? Porque cada um, Deus tem esse chamado, Ele mostra. A tua missão vai ser dentro do seu lar. A tua missão vai ser dentro do local de trabalho, dentro de uma faculdade, dentro de uma classe de aula, dentro da igreja. Então Deus tem um propósito, tem uma missão. Cabe a nós buscar cada vez mais esse relacionamento, porque o relacionamento, ele faz com que nós tenhamos um crescimento de santidade diante dele, de separação. E aí nós vamos verdadeiramente trilhar um caminho bom e agradável. Ele diz assim, ó, no item 3 do tópico 3, a escolha da igreja. O Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão, de abençoar todas as famílias da terra. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento. Ó, chegando a nós aí, ó, chegando a nós, os filhos do Novo Testamento. A igreja de Deus, essa igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso, fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, no qual está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14. Bem, a missão transcultural da igreja está fundamentada no caráter missionário de Deus. Concluindo agora a nossa lição, diz assim: vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. É esse amor que estimula a Igreja de Cristo a levar a sério a obra missionária, até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador, por isso Ele conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens se salvem. Então, irmãos, nós precisamos ter a certeza que a nossa vida, ou seja, a vida com Deus é uma vida missionária. Não estamos aqui só para receber bênçãos e buscar isso, buscar aquilo, buscar aquele outro. Não, o fundamento é a nossa salvação, porque através da nossa salvação nós podemos levar a outras pessoas o conhecimento dessa salvação. O que é essa salvação? Isso é missão. Precisamos ter uma visão globalizada de missões. Mundo. A igreja, aqui tem, eu posso dizer aqui que tem 3 pontos, ou 3, é como se fosse um tripé. As bases desse pé tem que estar bem alicerçada. E qual é esse tripé que precisamos ter como base? Precisamos ter uma visão globalizada de missões. Segundo, a igreja é o braço de Deus na terra. São as mãos de Deus que pode tocar em vidas, de transformar vidas e pessoas. Nós somos o braço. A mão é de Deus, mas nós fazemos parte desse braço que leva. E aí Deus abençoa, Deus mostra. Deus faz com que as pessoas possam entender esse processo de vida com Deus. Então nós somos o braço, leva a mão de Deus lá. E o terceiro,
Qual é o modelo missionário de Deus? É como um tripé, que eu já falei aqui. O amor, a entrega e o sustento. Ou seja, precisamos estar alicerçadas nesses 3 pontos: amor, entrega e sustento. Que nós tenhamos, assim, um conhecimento bem maduro do que é entender essa obra missionária até os confins da terra, como fala a nossa revista, pregando o evangelho a todos os povos, até a volta, irmãos, até a volta de Cristo. Você tem um chamado, você é um missionário, você tem um propósito de Deus. Não se exclua, bem pelo contrário, tente se aliançar, ter intimidade com Deus, para que Ele possa te usar dentro daquilo que você for capacitado por Deus para fazer essa obra missionária. Esse trimestre estaremos falando basicamente sobre missões. E vou ter certeza que em algum momento você que está nos ouvindo, que está nos vendo, vai poder se enquadrar numa dessas ações. A próxima semana estaremos ministrando sobre missões transculturais no Antigo Testamento. É preciso a gente ter conhecimento da palavra, irmãos, para podermos entender que essa palavra chegou até os dias atuais e vai chegar além disso. Mas depende de nós nos colocarmos na direção de Deus, no propósito de Deus, alinhados com Deus, com intimidade com Deus, buscando santidade, para que Deus nos use grandemente. Tenham uma ótima semana e que Deus continue os abençoando e que você possa participar das aulas presenciais. Se não puder, também seja bem-vindo. Eu quero orar mais uma vez por nossas vidas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, por tudo que Tu nos ensinaste nesta manhã, sabendo que Tu é o Deus que nos capacita, nos dá direção, nos dá discernimento, Pai. Abre a mente, Pai, assim como Tu abriste agora, para entendermos que todos nós somos missionários e que Tu tem um propósito missionário em nossas vidas, Pai. Usa o Teu servo, me usa, Pai, para que a Tua palavra seja pregada a toda criatura e que Teu Espírito Santo venha a verdadeiramente fazer a mudança que tem que ser feita. É o que eu te peço nessa manhã, já te agradecendo por todas essas vidas que estão nos acompanhando. Em nome de Jesus, amém.